Olá galera, vamos para mais uma aula e agora a gente vai falar um pouco sobre história da África. Hoje nós vamos dar uma introdução sobre a história da África, né? Então é importante a gente saber um pouco sobre esse processo da história da África. E vamos começar falando da história da África, claro que não tem como não falar, vamos falar sobre o Tarzan. Claro, precisamos falar do Tarzan, afinal é ele que marca a história da África, né? Será que sim? Será que não? Claro que não. Mas eu quero falar um pouco aqui sobre essa ideia dessa literatura, né? Criada aí por Edgar Rice, mais ou menos em 1912, né? É uma família. Lembrando que o Edgar Rice, ele é norte-americano, mas ele vai falar de uma família inglesa, né? Então, esse menino é uma família inglesa, todos ricos e tal, estão indo para uma aventura na África e por vários problemas o avião cai lá e os pais morrem. E aí esse menino é criado por uma macaca, né? Então ele acaba sendo educado por ela. Vai se tornar muito forte essa literatura. Ele coroou toda uma característica de uma imagem da África selvagem, que aí é a grande questão que eu quero falar. Por isso nós já vamos começar essa introdução da história da África falando sobre Tarzan. Então Tarzan, essa ideia dessa literatura, ela se espalhou pelo mundo e todo mundo começou a ter uma visão, um imaginário, uma semiótica da África muito complicada, que é aquela visão que tudo cheio de floresta, animais por todos os lugares, é totalmente fechado, né? Então uma ideia de uma África selvagem. Os antropólogos que faziam uma crítica depois, mais da metade do século XX, sobre essa semiótica, essa visão errada, esse imaginário que criaram da África, eles vão falar sobre isso. Então todo mundo vai ver a África como um lugar só, tanto que até hoje, né, dependendo da pessoa que está conversando, ela erra, ela chama a África, né, ela confunde África com África do Sul, ela não sabe diferenciar o continente de um país, né, então o continente é a África e o país é a África do Sul, então as pessoas confundem demais, vai falar, Mandela foi presidente da África, né, então as pessoas confundem demais. Então essa ideia de unificar a África, de ser uma região só, isso é uma falha muito grande, que ultimamente os historiadores têm tentado resolver essas questões e colocar, até os próprios historiadores africanos vem toda essa mudança de característica de colocar essas ideias. Tem um deles que eu gosto muito que fala que não existe a África, existe as Áfricas, né? Ou seja, a África era gigantesca, a gente vai falar um pouco sobre isso. Apesar das florestas densas, né, e todos os seus leões, macacos, elefantes, né, caracterizados aí unicamente como uma grande selva, né, a toda a África, e todo um erro geográfico nisso aí, né, do ponto de vista geográfico é uma falha muito grande. A floresta é uma das diversas vegetações existentes na África. Além das florestas, né, da zona equatorial, a África ainda possui savanas, estepes, né, a região mediterrânea, né, desértica, grandes oásis. Professor, você não vai explicar o que são os estepes ou os oásis? Aí a gente vai deixar para a geografia trabalhar um pouco sobre isso, e também na hora da aula lá, ao vivo lá pelo time, você pode também tirar a sua dúvida comigo, né? Então a gente tem que pensar em todas essas regiões. A África é muito mais complexa do que nós estamos colocando aí. Cada uma dessas vegetações está relacionada a um clima diferente, né? Algumas regiões da África nem se trabalha com 4 estações, apenas 2, o período de plantar e o período de colher, né? Então a gente tem que ter esse pensamento. A partir então de toda essa linha do Equador, tudo muda, tudo fica diferente, né? Então, tanto ao norte quanto ao sul, né, considerando o continente um espelho, então ele é muito diferente de tudo aquilo que nós temos pensado. O continente ainda apresenta diferentes relevos na paisagem litorânea, além de estreitas relações com os outros continentes, né? E eu quero lembrar para vocês sobre o Mar Mediterrâneo. Já falei em várias outras aulas aqui na Idade Antiga, que é o que a gente está vendo aqui da África, né? Nessa antiguidade até os dias atuais. O Mar Mediterrâneo tem uma importância muito grande, ele linka toda a África com a Europa e com a Ásia. Então, além de tudo isso, ainda tem esse comércio nessa região do Mar Mediterrâneo com outros povos, além de muitas bacias hidrográficas, né, também, que é importante a gente lembrar sobre isso. Em determinadas regiões, a falta, né, e também a mal localizado ali na história, a gente parece que compreende tudo, é uma grande floresta e é uma grande questão. Até a ideia de tribos indígenas, né, são bem distintas, bem diferentes uma das outras, e a gente também vai falar um pouco sobre essa ideia.
Agora, por que rola toda essa ideia? Além das falhas históricas e que a gente vai ver um pouco aqui do eurocentrismo, né? Há uma grande questão também, uma grande problemática aí, que é a gente falar sobre a pré-história, né? A história ocidental, a gente encontra um pouco ali sobre já a invenção da escrita. Na África, nesse período, os historiadores que pesquisavam, que analisavam, viam uma sociedade que eles chamam de ágrafas, ou seja, que elas não tinham uma escrita, isso prejudicava demais aí todo o estudo da história. Então, o início da história da África, ela vai ser estudada, então, principalmente no século XX, a busca mesmo dessa história vai ser pela arqueologia, a antropologia, a sociologia e a linguística, né? Então, e a história então vai caindo nesse processo aí, trabalhando essa ideia, tentando compreender essa história e melhorar essa história. E também, que a gente vai falar já já, tirar um pouco dessa visão eurocentrista da história da África, que também foi uma grande questão. A África, né, esse continente maravilhoso, ele é o terceiro maior da Terra, né? Então ele tem mais ou menos aqui, ele fica atrás da Ásia e da América, junto com as ilhas adjacentes ali, ele tem mais ou menos 30 milhões de quilômetros quadrados, tira mais ou menos aí mais de 20% do território de terra firme aí no Brasil, no planeta Terra. Então é gigantesco e também é o segundo continente mais populoso da Terra, né? Ficando apenas atrás da Ásia, possui mais de 800 milhões de habitantes em 54 países, né? Então, representando cerca de 1/7 da população do mundo, do total do mundo. Os países da África que tem português ali, com as regiões da língua oficial, né? Que seria Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, São Tomé e Príncipe, né? Então essas regiões aí têm a característica da língua portuguesa por motivo da colonização dos portugueses. E é bom lembrar também que boa parte foi colonizado pela França, pela Inglaterra, principalmente. A Inglaterra colonizou muita região da África também, né? Que depois lutaram para se libertar. Então, entre as suas diversas línguas, dialetos próprios dos indígenas e dos povos que se perderam e que ainda fala, né? Ainda tem toda essa questão ainda dos colonizadores e dos neocolonizadores que vão colonizar também no século XX, que vai mudar muito aí também a África, né? E claro, a gente também tem aquela visão da pobreza da África, mas que também tem as regiões extremamente ricas, é a região que mais se extrai diamante, ouro e prata do mundo, né? São algumas regiões da África. Então a gente precisa eliminar essas visões que passaram para a gente com a literatura, com o cinema, né? com a referência cultural musical e com outras falhas eurocentristas aí dessa ideia. Uma das maiores contribuições desses historiadores, então, principalmente historiadores africanos, né, foi apresentar para o Ocidente uma África muito mais complexa do que aquilo que se colocava para a gente, que precisa ser analisado dentro de sua complexidade, mas que muitas vezes suas histórias estavam mais próximas da perspectiva eurocêntrica, né, que foi justamente o que eu estou cansando de falar aqui para vocês, ou seja, nós temos uma visão da história dada pelos historiadores, antropólogos, arqueólogos europeus, e aí a grande questão, né? Então, por outro lado, a gente precisa ver essa imensa maioria dessas sociedades africanas, que era ágrafas, né? Mas que principal tem sua história, tem seu entendimento, tem seus reinos, que a gente vai falar um pouco também sobre os reinos, e claro, tinha a sua palavra e a sua oralidade também, e é bom a gente entender sobre isso. E algumas civilizações também são estudadas até os dias atuais, né? Quando a gente fala de antiguidade, a gente fala muito dos países ali da região do Mediterrâneo, principalmente na parte da Europa Ocidental, mas nós não podemos esquecer do Egito, né? E o Egito, por longos períodos, havia essa ideia aqui, né? Que muitos livros europeus, e até no Brasil tinha, eles eram assim, brancos, né? Então, tinham essa característica branca, mas se você for analisar, colocar no YouTube aí, Sociedade Egípcia, né, a Sociedade do Egito, você vai ver eles dessa forma. Então é uma característica muito diferente, né, do caucasiano, daquele branco europeu, né? Então tem essa diferença. E alguns historiadores, principalmente historiadores africanos, arqueólogos, estão fortalecendo uma ideia, diz que naquele período do Antigo Egito, eles tinham uma pele mais ainda densa do que o que a gente imagina hoje, de que é o Egito hoje. Então era mais ou menos assim, né? Então aqui tem uma representação para que vocês possam ver. Então tem muita coisa para se discutir, muita coisa para se entender. Agora, professor, por que os europeus pintaram a região principalmente do Egito, enquanto nos livros, né, históricos, livros didáticos, os egípcios caucasianos totalmente brancos, né?
Por que essa ideia? Porque eles não conseguiam, eles nunca conseguiram e ninguém conseguiu desvincular e nem descobrir os segredos das pirâmides. Então, cara, os caras desenvolveram demais medicina, deuses, né, as concepções de deuses, de bases religiosas, né? Então, a ideia de deuses antroposomórficos, né? Que eram metade homens, metade deuses, e no caso deles, boa parte da metade animal era a cabeça, né? Então, antroposoformias, desculpa. Então, eram os deuses metade homem, metade animal. Então, no caso deles, era a cabeça, que era a parte do animal, e o corpo era do homem, né? Então, toda uma diferença de uma ideia. E essas pirâmides que eram construídas, que eram verdadeiros túmulos, né, desses impérios aí, desses faraós, e que até hoje há uma quantidade imensa de teorias sobre isso, e os caras até hoje não sabem. Até a ideia de que foi ETs que fizeram, os europeus já colocaram e colocam até hoje. Se você assistir algum documentário aí de History Channel e de muitos canais aí com visões eurocentristas, vai colocar uma ideia de ETs. Por quê? Porque não foram eles que fizeram, né? Então, como é que eles podem, tão inteligentes, tão estudiosos, não descobrir como é que as pirâmides só pode ter sido ET? Então tem essas ideias. Então isso é uma briga pelos historiadores africanos, arqueólogos há muitos anos, e já tem mudado, os livros de dados têm mudado bastante, mas você ainda vai ver os filmes ainda, você ainda vai ver muita coisa ainda colocando os egípcios como caucasianos totalmente brancos ali, com uma visão mais europeia, e é uma falha também da história, né? Então é importante a gente entender desse domínio do Egito, tudo que eles produziam, a agricultura, a vegetação, o domínio, escravizaram e tornaram muitos povos servos deles, né? Tiveram todo o domínio religioso, que até hoje é estudado, a escrita dos caras, os aeroglifos dele também são muito estudados aí, né? E principal característica dos egípcios, o trabalho, né? Então trabalhava-se, tinha uma característica de um trabalho muito forte nessa região do crescente fértil dos seus rios aí, né? Então tem esse domínio. Depois, para os historiadores também, que a gente quase não fala sobre isso, depois do domínio dos egípcios, também teve o domínio da região do Império de Núbia, né? Então a região da Núbia, ele acabou dominando ali, que é a região do começo do Nilo. Tiveram um conflito muito forte com o Egito, mas eles acabaram depois dominando a região do Egito, né? Então surgiram outras regiões aí. O reino, por exemplo, era formado de diferentes cidades que viviam intensa atividade, né, de comercial por volta de 3.200 anos antes de Cristo, mais ou menos, né? Então iniciou uma formação mais importante do reino núbio, que era a região Kush, né? Foi um reino governado então pela mesma linhagem real aí, que garantiu toda a manutenção e tradições por longos períodos aí do domínio então depois do Egito. Então a região também que foi dominada, né, que a gente chama de Núbia, também teve um processo muito forte. Existia uma rainha mãe, né, que ela também era do reino Núbio, que é a própria Núbia, né, que chamaram de Núbia também, e essa rainha mãe então depois foi responsável por as principais cerimônias religiosas do reino, e também de alguns casos que chegou a exercer cargos de chefia importantes, de título aí como a senhora das duas terras, né? Então o reino de Núbia também tem uma importância muito grande na história, e a gente quase não estuda essa ideia dessa história. E aí também a gente também tem a ideia das matrizes, né? Nós também precisamos entender um pouco sobre as matrizes, né? Africanas aí, de toda uma análise. A história também trabalha com a análise dessas matrizes africanas, né? Então na história da África podemos ver comunidades tradicionais africanas que sobreviviam das atividades pesqueira. Outras despendiam então da criação de gado, né? Havia uma sociedade totalmente organizada, né? Existiram aldeias, clãs, né, cidades. Havia também grupos que eles dominavam uma aldeia, dominavam a outra, e acabavam então escravizando esse povo, dominando esse povo. Também era uma característica também esse tipo de escravidão na África. E a África até hoje ainda passa por esses problemas ainda étnicos, ainda escravizando e venda de crianças, ainda principalmente meninas. Então ainda existem essas características, mas nesse período vai ser muito forte. E aí os historiadores também vão colocar, sobretudo na região da África subsaariana, né, são decorrentes ali de um movimento também migratório. Então essas matrizes africanas, né, esses povos que serão formados, também vai ser um movimento migratório chamado de expansão bantu, né? Então mais de
3 a 4 mil anos antes de Cristo aí, foi chamada então essa região. Então essas matrizes, né, africanas, de povos africanos, foram distribuídos, foram então se espalhando aí com essa expansão bantu, que é assim que os historiadores chamam esse período, ok? Outro ponto importante também da história da África, nessa introdução que eu estou dando aqui para vocês, é também a chegada do Islã, né? Então o islamismo chega aí a partir do século VII no Império, a gente já viu o Império Muçulmano, eles chegam principalmente no norte da África, né? A partir de então Maomé passou a transmitir os preceitos que eram revelados, rapidamente ganhou diversos seguidores nas regiões desses reinos e também desses povos da África do Norte, né? Então ele acabou gerando jihad, muita guerra, acabou dominando. Alguns povos não queriam deixar suas religiões, né? Então ele teve muito atrito ali e escravizou muitos também desses negros, né? E também desses africanos nessa região da da África do Norte, da África do Norte, por motivo que eles chamavam dos infiéis. Então os infiéis, aqueles que não se convertiam ao islamismo, ele tinha então, escravizavam essas pessoas. Aqueles que resolviam não crer, né? Se recusavam a crer em Allah para permanecer com suas religiões. Que é outro ponto importante também, que muita gente só caracteriza o cristianismo com esse processo de domínio, acabar com a cultura africana e etc. Você pode ver que aqui no Brasil a gente fala muito sobre isso, mas a história do Brasil é uma característica, né? Revelar a característica do domínio religioso da África é uma outra concepção. Então teve esse período de domínio do século VII do Império Muçulmano, e muitos, tanto que até no Brasil vieram muitos escravos que eram convertidos ao islamismo. Aqui nós tivemos a revolta dos malês, que eram escravos e que eram convertidos ao islamismo, que é uma história maravilhosa, vocês vão ver depois comigo, né? Então ele acaba chegando no norte da África, porém, então vai ter esses conflitos muito grandes aí, 50 anos de conflito, mas muito dessa região vai ser dominada e acabar então ali crescendo fortemente a ideia do islamismo, beleza? É também importante lembrar, pessoal, que a África, ela também foi feita por um monte de movimentos na antiguidade de reinos africanos, que é justamente onde vai entrar o trabalho de vocês. Então tá aqui alguns reinos africanos que eu vou falar já, explicar para vocês vou falar agora essa semana para vocês terem um prazo maior sobre o trabalho. Então nós tínhamos aí, ó, Reino de Gana, Reino de Mali, Reino Songhai, Reino Aksum, o Império de Mali, os Yorubás, o Império de Yorubá também, Reino do Congo, o Império Aksum, coloquei duas vezes aí, desculpa, o Império Zimbábue, tá vendo? Então nós tínhamos diversos impérios aí nesse período que é importante. Alguns foram destituídos com a colonização espanhola e portuguesa, inglesa, etc., a partir do século XVI, até o XX vão ser totalmente desfeitos muitos desses impérios, né? Então é uma característica muito forte, mas é importante saber um pouco sobre esses reinos e a força que esses reinos tinham, domínio de comércio, de escravos e também de domínio da agricultura, de invenções, tecnologia para a agricultura. Então esses povos também desenvolveram demais nesse período com esses reinos. E aí é o trabalho de vocês. Grupo até 5 pessoas, eu quero que vocês escolham um desses reinos, ok? Depois vai aparecer lá bonitinho na ferramenta, barra de tarefas. Vocês vão escolher um desses reinos e vão fazer uma resenha sobre ele. Eu quero que vocês falem, por que é uma resenha? Porque vocês não vão achar muita coisa, né? Principalmente agora nessa quarentena a gente está pesquisando muito na internet, não vai achar tanta coisa, mas dá para vocês fazerem um bom trabalho aí sobre esses reinos. Escolham um desses reinos e falem como eles eram constituídos, como que era a agricultura deles, o comércio, cultura, religião, domínio, quem era o imperador ou imperatriz, né, no caso, como é que eles foram destituídos, como é que eles desapareceram, alguns desses reinos desapareceram. Se vocês perceberem aí, eu acho que os nomes mais comuns para vocês aqui pensarem hoje foi Gana, Mali e Zimbábue, né? E o Congo, né? Talvez vocês já tinham ouvido falar também do Reino do Congo, que também é a região ali do Congo, então, na África. Então, talvez vocês tenham visto já em alguns, ou na escola, ou em alguma literatura, ou na TV, ou em documentários, esses nomes. Os outros talvez vocês nunca ouviram falar. Então, por isso que é legal vocês, então, saber um pouco sobre esses reinos da África. A gente vai discutir um pouco mais lá na nossa aula. Beleza, galera? E depois aí a gente vai falar, então, nesse mês um pouco sobre isso. Depois a gente vai entrar um pouco também sobre a colonização europeia também na África. Tudo bem? Espero que vocês tenham gostado dessa introdução da história da África. A ideia era fazer uma reflexão mesmo para vocês poderem entender tantas falhas que nós temos na história. Depois vocês vão achar maravilhoso, muito legal, algumas imagens, algumas coisas que eu vou mostrar para vocês lá pelo Teams, beleza? Bons ventos, fiquem com Deus, até a próxima aula e vamos que vamos!